Aleluia! Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sinto Deus aqui. Alguém mais sente a presença do Senhor neste lugar? Serão 7 semanas muito poderosas na presença de Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé, abrir a sua Bíblia no livro de Esther, e nós vamos ler uma porção da palavra de Deus neste momento. Fique de pé no seu lugar, abra o livro de Esther. Depois de Crônicas vem Esdras, Neemias, e depois de Neemias vem Esther. Naquela noite, diz a palavra do Senhor, o rei não conseguiu dormir. Esther 6:1. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigitã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele o leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida sejam um manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã, vá, depressa, apanhe o manto e o cavalo e o faça ao judeu Mardoqueu, o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Você pode assentar, meu irmão? O tema dessa palavra é a noite que Deus despertou um poderoso. Repita para a pessoa que está do seu lado. A noite que Deus despertou um poderoso. A Bíblia diz que naquela mesma noite o rei não conseguiu dormir. Existem momentos na vida que parece que Deus está em silêncio. Você já viveu isso? Alguém aqui já viveu isso? Parece que Deus não está ouvindo, Deus não está trabalhando, Deus está num completo silêncio. Você ora, você trabalha, você permanece fiel, mas nada acontece. Mardoqueu salvou a vida do rei. Mardoqueu denunciou uma conspiração. Mardoqueu protegeu o reino. Nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento. Tempos se passaram. Parecia esquecimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O céu nunca esquece. Mesmo que a terra ignore, o céu nunca esquece. E num determinado dia, Deus tirou o sono de apenas um homem. E que homem era esse? O homem certo. Porque quando Deus quer mudar a sua história, Ele não precisa de uma multidão. Basta Ele despertar a pessoa certa.
Aleluia. Deus sabe quem Ele precisa despertar na sua vida, meu irmão. Ei, deixa eu falar de novo. Deus sabe quem Ele precisa despertar para a sua vida. O rei não conseguia dormir. Olha, o problema não era Mardoqueu. O problema não era Mardoqueu. Senhor, o problema sou eu. Não, o problema não era Mardoqueu. Onde que estava o problema? O problema estava naquele que estava dormindo, mas que o Senhor haveria de despertá-lo. Porque há pessoas que possuem a chave da porta que Deus preparou para você. Meu Deus, você está entendendo isso aqui? Ei, você precisa entender isso aqui, porque é profeta demais. Tem pessoas que estão com a chave para abrir a porta que Deus preparou para você, meu irmão. Olha que coisa incrível, empresários, líderes, autoridades, clientes, amigos, pessoas de influência. Você não controla o coração dessas pessoas. Mas Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Enquanto você ora, Deus trabalha em lugares que você não pode entrar. Enquanto você ora, Deus trabalha em lugares que você não pode entrar. O seu milagre pode estar acontecendo num quarto onde você nunca esteve. Imagine nesta noite você indo para casa, colocando algumas coisas diante do Senhor, e você pega no sono, e o Senhor ouviu, o Senhor recebeu, mas lá num determinado lugar que você não controla, num quarto fechado, tem alguém que tem a chave, tem um poderoso que tem a resposta, e essa pessoa vai simplesmente perder o sono. Meu Deus. Porque o que Deus registra nunca se perde. É muito importante você entender isso. Sabe o que o rei faz? Ele manda trazer os livros, ou o livro das crônicas, né? E ali estava escrito o que Mardoqueu fez. Talvez anos antes. Estava escrito. Olha que coisa tremenda. Ninguém apagou aquele registro. Ninguém foi lá, pegou uma borracha, apagou ou riscou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Escute profeticamente. O céu possui memória. Quem está entendendo? Há registros no céu, meu irmão. Talvez pessoas esqueceram. Talvez o seu esforço foi ignorado. A sua fidelidade nunca foi reconhecida. Mas Deus registra absolutamente tudo. Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Meu Deus, Deus não é injusto. Ele não vai esquecer do trabalho que fizemos por Ele, do amor que demonstramos a Ele. Sabe, você pode dizer, mas o reconhecimento atrasou. Pode até do seu ponto de vista ter atrasado, mas não foi cancelado. Porque quando Deus abre o livro, ninguém mais pode fechar essa história. Quando Deus abre uma carta, ninguém consegue mais fechar. Sabe, Deus pode usar até o seu inimigo para honrar você. Amã chega cedo. Plano de Amã: pedir autorização para o rei para enforcar Mardoqueu. Mas antes que ele pudesse falar, o rei pergunta: o que se fará ao homem que o rei deseja honrar? Amã imagina: sou eu? É para mim isso? E aí ele descreve pelo seu ego a maior homenagem que alguém poderia ter possível. E aí ele ouve do rei, o homem mais poderoso, que podia determinar a vida e a morte naquele contexto, dizendo: o que você falou, faça para Mardoqueu. O inimigo sendo usado para honrar aquele que Deus quer honrar. Às vezes homens querem destruir, mas vão ter que conduzir o cavalo da honra que Deus preparou para você. Vai precisar anunciar sua honra, vai precisar aplaudir aquilo que odiava, porque quando Deus decide honrar alguém,
entendeu? Quando Deus decide, meu irmão, quando Deus decide, eu estou vendo decisões de Deus vindo. Irmão, eu vejo profeticamente decisões vindo. Hoje, começando essa campanha, eu recebi 4 respostas de 4 orações de coisas que estavam demorando a chegar. Hoje, eu estou vindo, irmão, eu estou vendo pela fé a resposta do Senhor. Alguém que está aqui pode crer. Até quem torcia contra vai ter que assistir o que Deus está fazendo. Quando Deus decide honrar alguém, meu irmão, lá em Isaías 60:14 diz que os filhos dos opressores virão e se inclinarão diante de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode ser que alguém tentou impedir sua promoção, mas essa pessoa vai ter que assistir o seu avanço. Vai ter que assistir. E sabe, uma noite pode mudar uma espera de anos. Diga para a pessoa que está do seu lado: uma noite pode mudar a espera de anos. Alguém está crendo no que eu estou falando aqui? Uma carta, uma história, alguma coisa que aconteceu, uma noite pode mudar tudo. Aleluia! Olha, talvez você diga assim: durante anos nada mudou, mas uma única noite mudou tudo. Uma noite sem sono, uma leitura, uma decisão, uma ordem, uma honra pública. Tem uma palavra para você, profética. Às vezes Deus trabalha lentamente para agir repentinamente. Parece que está lento. Esperei, orei, mas de repente, você nem estava esperando. Aí o Senhor tira o sono de alguém. O Senhor faz lembrar uma aliança. Uma semente que tem voz clama o teu nome. Isso é muito poderoso. Existem sementes suas gritando a sua história, meu irmão. Existem sementes suas gritando histórias para Deus, porque semente tem voz. Aí você acha que é atraso? Não, era só uma preparação. Deus não demora não, irmãos. É sempre no momento certo. É sempre do jeito perfeito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Essa campanha está começando hoje para te lembrar de uma verdade. Existem pessoas que Deus ainda vai despertar. Talvez hoje elas nem saibam o seu nome, mas Deus sabe exatamente aonde elas estão. Deus sabe. Ele sabe quem precisa telefonar. Ele sabe quem precisa contratar. Ele sabe quem precisa investir. Ele sabe quem precisa lembrar de você. Ele sabe quem precisa abrir uma porta. Ele sabe quem precisa liberar o favor. Agora pensa comigo. Se Deus tirou o sono daquele rei, o que Deus não pode fazer por você e por mim? O que Deus não pode fazer por um homem e por uma mulher fiel? Aleluia! Ele continua sendo capaz de despertar pessoas poderosas para cumprir seus propósitos, irmãos. Continua. Um dia, por causa de uma aliança,
Davi tem um insight. A aliança que ele fez com Jonatas, a família de Jonatas praticamente extinta, sobrou um, na terra de Lodebar, dos esquecidos. E ele pergunta: restou alguém ainda da casa de Jonatas? E alguém diz sim, tem um aleijado lá em Lodebar. Ele diz: então esse esquecido, na terra dos esquecidos, a partir de hoje não vai ser mais esquecido. Eu quero que ele venha para minha casa, coma na minha mesa, e que seja restituído tudo que foi tirado dele. Por causa de uma aliança. Por causa de uma aliança lá atrás. Não coloque a sua esperança em pessoas. Não é sobre isso essa campanha. Não é sobre Bispo George pregando, Bispo Jacó pregando, Bispo Davi pregando. Não é sobre esses homens. Não é sobre homens. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Porque Deus sabe exatamente quem precisa acordar. Já aconteceu com você? 2, 3 horas da manhã você despertou. Parece que você nem tinha mais sono. E naquele momento alguém veio na sua mente. Já aconteceu com alguém aqui? Você não sabia o que fazer, se ligar, e aí você decide orar. Já aconteceu? Deixa eu te contar uma história. Era madrugada e o Senhor visita um homem e diz para ele: acorda, vai para a esquina da sua rua e começa a gritar. Não faça isso. Deus te ama. E Ele vai mudar a sua vida. Aquele homem achou muita loucura fazer isso. Imagina, você cansado, querendo dormir, descansa, acorda com algo que você não tem bem certeza se é isso mesmo que você tem que fazer. Como assim? 3 horas da manhã, sair na rua, gritar, falar que Deus vai fazer alguma coisa? Aí disse: deve ser coisa da minha cabeça. Virou de lado. O Espírito incomodou: vai, sai na rua, vai lá e grita, não faça isso. Deus te ama, Ele vai mudar a sua vida. Ele virou para o outro lado e a voz ficava cada vez mais latente e estridente, até que ele diz: Deus é o Senhor, eu já entendi, mas os meus vizinhos vão me chamar de maluco. E ele, incomodado, levanta, vai até a esquina de casa e ele diz: não faça isso, Deus te ama, Ele vai mudar a sua vida. O Espírito diz para ele: é gritando. Não faça isso. O Espírito diz: é gritando. Não faça isso, vizinho, cala a boca, louco, maluco, vai dormir. E ele: não faça isso, não faça isso. E louco, maluco, e gente chegando: não faça isso, Deus te ama, Ele vai mudar a sua vida. E ele gritando, 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 e diz: tá bom, Senhor, está satisfeito? Agora meus vizinhos me odeiam. O Senhor disse: pode ir para casa, está tudo certo. E no domingo, esse homem era um pregador e ele vai contar essa história no púlpito, como uma das suas ilustrações do sermão. Muita gente na igreja. E ele diz: gente, Deus tem um jeito de agir que a gente não entende. Olha o que aconteceu comigo. Ele conta para a igreja o que aconteceu. E à medida que ele começa a contar, ele
percebe que um homem que está no meio do povo começa a chorar de soluçar. Chorar, 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 que alguém chega e vai amparar ele. E ele fala: então foi você, a voz que eu ouvi. Eu ia tirar a minha vida. E naquele momento eu falei: Deus, se você de fato existe, me dê um sinal. E eu comecei a escutar uma vozinha lá longe. E eu até falei: Deus, eu não estou escutando direito, é coisa da minha cabeça. Até que uma pessoa maluca começou a gritar: não faça isso, Deus te ama, Ele vai transformar a sua vida. Você está entendendo o que é essa campanha? É esse movimento. Um movimento onde nós cremos que Deus vai mover pessoas e estruturas a favor do seu povo. Eu sei que tem pessoas que estão acompanhando essa palavra pela internet. Depois a palavra vai ficar gravada. Você pode, inclusive, participar desse momento junto conosco. Vão haver momentos que são exclusivos aqui, mas você que está na internet, faça parte disso também. Hoje, nós não estamos apenas pedindo bênçãos. Nós estamos orando para que Deus desperte em nós pessoas estratégicas. Mova corações. Desperte reis. Desperte empresários. Desperte líderes. Desperte autoridades. Desperte pessoas de influência. Que Deus faça alguém lembrar seu nome. Que portas sejam abertas. Oportunidades sejam liberadas. E que aquilo que ficou esquecido seja trazido à memória. Amém? Se você quiser, levanta sua mão para receber uma palavra profética. Assim como Deus despertou o rei para honrar Mardoqueu, eu profetizo que nessa campanha Deus despertará pessoas poderosas para liberar favor, honra, provisão e portas abertas que ninguém